caríssimos amigos, aqui estamos nós de volta para mais um tema que será exposto ao longo de algumas sessões, vamos dizer assim, né? E o tema que será abordado agora é um tema de muita importância. Ele está todo baseado num livro que só tem matéria de Dr. Plínio, embora haja exemplos para ilustrar a matéria dele e de outros autores, mas este livro se chama A Inocência Primeva e a Contemplação Sacral do Universo. Nós já estudamos um pouco as aparições de Fátima, estudamos um pouco os erros da Rússia, que são principalmente o igualitarismo, que é incutido hoje em tudo que as pessoas fazem. A mentalidade igualitária é soprada por todos os ventos. E vimos também a questão da nobreza. A nobreza é uma classe especial, dotada pela providência do dom de, se ela for fiel, ela levantar uma sociedade inteira, ela puxar para cima todos os homens no campo social. Agora, nós introduziremos este outro assunto, que também é muitíssimo importante. Como fazer um comentário inicial para mostrar bem o interesse do assunto? Este tema, ele atinge um aspecto central da vida do homem. E o problema central da vida do homem é amar a Deus sobre todas as coisas realmente. Porque todo mundo, os católicos, conhecem os mandamentos, sabem que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e tal, isso não é novidade para ninguém. Só que o difícil é a prática, viver isso na prática, porque na prática nós vivemos como se nós fôssemos os principais, como se nós fôssemos mais importantes do que Deus, porque nós damos muito mais importância a nós mesmos do que a Deus. Eu estou falando daquilo que é o comum dos homens, sem nenhuma intenção de atingir absolutamente todo mundo. Mas o problema é este. Então veja, por exemplo, não basta uma pessoa ser um bamba em doutrina de São Tomás, São Boaventura, Santo Agostinho. Tem pessoas que sabem de cor a Suma Teológica e outras obras. Mas se a pessoa não ama a Deus sobre todas as coisas, e tem que amar, sobretudo mais do que o grande concorrente de Deus em nossa alma, que somos nós mesmos. Quantas vezes, pela prática que eu tenho de lidar com pessoas, quantas vezes eu noto, ao assistir uma exposição no YouTube, eu noto que a pessoa está se auto-admirando. Que colosso que eu sou, como eu sou inteligente, como eu sei tantas coisas, como eu isso aqui. E mesmo essas pessoas, elas têm um déficit neste ponto com relação a Deus. Ora, tem também um aspecto, outro fundamental, que nós só atingimos a santidade se amarmos a Deus efetivamente sobre todas as coisas. Foi para isso que Ele nos criou. A pessoa não fica santa se ela pensar assim, imagina eu uma imagem minha no altar e todo mundo rezando aos meus pés e tudo. Esse está perdido, não tem nada a ver com a santidade. Mas aí vem a pergunta, tá bom, se isto é assim, é um problema real, como fazer para ser inteiramente fiel a Deus e realmente amar a Deus sobre todas as coisas? E o tema que nós vamos tratar preenche muito isto. Foi um estudo feito por Dr. Plínio, está no livro que eu mencionei, A Inocência Primeva e a Contemplação Sacral do Universo. E vão ver como realmente é eficaz. Sem
isto, não nos santificamos e ficamos católicos incompletos, não inteiramente fiéis. Eu aqui estou falando dos católicos leigos, não estou falando das vocações contemplativas conventuais, dos religiosos e religiosas que têm aquela vocação mística especial, por onde elas conseguem entrar, por exemplo, numa comunicação mística com Deus diretamente, com Nossa Senhora diretamente, aliás, sempre através de Nossa Senhora, mas ele consegue ter essa comunicação espiritual com Deus, assim, diretamente. O catecismo, ele nos ensina que a finalidade do homem é conhecer, amar, louvar e servir a Deus, para depois gozar de sua presença por toda a eternidade. Isto é verdade. Mas a pergunta fica, como que nós conhecemos a Deus? Senão não conseguimos amá-lo. Ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Então, como é que eu vou conhecer a Deus? Este é o objetivo deste estudo: facilitar uma compreensão de Deus para nós podermos amá-lo como devemos. Bem, antes disso, nós temos que considerar duas coisas, que vão ser as duas esferas do estudo. Que há duas harmonias básicas da criação. Uma harmonia está na alma humana, e outra harmonia é a harmonia do universo todo criado. É muito bonito isto, e o Dr. Plínio vai estudar primeiro a alma humana e depois nós vamos estudar o universo. Nós optamos por divulgar o seu pensamento a respeito de duas harmonias básicas que há na criação, diz a introdução do livro, e que são, por assim dizer, um eco uma da outra. Então, vejam bem, são duas harmonias. A harmonia da alma humana, que se manifesta na inocência, e a harmonia do universo, que encerra em seus refolhos a sacralidade. Depois nós vamos ver o que é tudo isto. A esse respeito, Plínio Corrêa de Oliveira observa, como diz Pio XII, ele cita, Dr. Plínio cita Pio XII, a alma humana é harmonia e o universo também é harmonia. A estética que há no universo é uma realização no universo de uma harmonia que também há na alma humana. E acrescenta, a estética do universo pode ser vista, portanto, de dois polos diversos. Esses dois polos não estão situados em órbitas diferentes. Um é o centro em torno do qual gira o outro. O homem é o centro do universo, e a ordem que há nele, homem, é como que o centro e a mais alta realização dos princípios de ordem e beleza que existem fora dele. Tudo isso é Pio XII. O tema deste livro é, pois, o estudo, ainda que em traços necessariamente breves, desses dois polos, dessas duas harmonias, a interna da alma, com destaque para a sua concepção de inocência, e a externa, ou seja, a harmonia do universo, que postula uma contemplação sacral por parte do homem. Então, vai entrar a contemplação, evidentemente, de cheio. A primeira parte será, portanto, dedicada a analisar algumas tendências da alma humana. A busca da felicidade e a harmonia da inocência. Na segunda parte será explanada a concepção pliniana de sacralização do mundo, que é o que a harmonia do universo tem de mais profundo. Plínio Corrêa de Oliveira discorreu em épocas diversas a respeito de 7 vias, entre outras, para se chegar à contemplação sacral da harmonia do universo.
Então, nós vamos estudar a cristianíssima virtude da admiração, os ambientes, costumes e civilizações. Terceiro, o simbolismo. Quarto, a procura do absoluto. Quinta, a transparência e transcendência. Sexta, o papel do mistério. E sétima, uma transesfera. Como ele mesmo observou, trata-se de janelas por onde o espírito humano vê o ápice da realidade. Quer dizer, o ápice da realidade é aquele aspecto mais alto da realidade que somente através do espírito a gente atinge. Claro, a inteligência está na alma. Então, essa realidade espiritual existe muitas vezes de uma maneira não visível, mas que o homem a compreende pelo fato de ser espiritual. E como é então que o homem vai, através da sua alma, compreender as relações do universo, as realidades do universo, para aí compreender mais a Deus, e aí então ele conseguir amar a Deus, tendo uma ideia de Deus. É evidente que é uma ideia incompleta, mas não é uma ideia falsa, conforme nós veremos. E por aí, então, nós teremos uma ideia do que será Deus quando nós o virmos face a face. Bem, eu peço que aquelas pessoas que tiverem a paciência de ouvir essas exposições, que não tenham receio em fazer perguntas, fazer através dos comentários, e eu verei na medida em que eu consiga como atender às dúvidas que surgirem ou qualquer outra coisa que queiram comentar. Então, até a próxima exposição e que Nossa Senhora favoreça a todos e nos ajude a produzir bons frutos nessa linha. Até lá.